ser humano, e eu diria que hoje também, sempre esteve interessado em prever o comportamento, mensurar esse comportamento, em alguma medida identificar como é que eu sei que tal pessoa vai se comportar de determinada maneira. Quando você entra nas redes sociais, quando você ver uma liderança política, quando você quer direcionar o voto da massa, nós estamos aqui tentando lidar com o comportamento das pessoas, estamos tentando, em alguma medida, mudar esse comportamento das pessoas e descobrir a sua intenção em face a esses fenômenos. Então, as atitudes, ela passa a ser estudada na psicologia social intensamente, é um dos construtos mais estudados na psicologia social, por diversas razões, que eu já falei isso para vocês. E aqui eu destaco duas, porque, de certa forma, as atitudes, elas constituem um bom preditor do comportamento. A atitude não é comportamento, mas ela é um bom preditor para a intenção comportamental das pessoas, tá? As atitudes servem para organizar a nossa compreensão de mundo e dos fatos que nos cercam, tá? Porque, de certa forma, conhecendo a atitude de alguém, eu tenho mais ou menos uma noção da visão de mundo delas. E os algoritmos aí nas redes sociais, nas mídias, seja quando você consome, quando você compra, tentem em alguma medida, a partir das músicas que você escuta, das pessoas que você segue, das leituras que vocês fazem, das figuras políticas que vocês acompanham, e em alguma medida prever a tua atitude e, consequentemente, a tua intenção de se comportar. Então, quando a gente vai considerar, e aí partindo de um ponto, o que é atitude? Como é que a gente conceitua a atitude, já que atitude, eu digo inicialmente que não significa comportamento. Então, em 1960, Rosenberg, ele vai trazer uma definição de atitude baseada nos 3 componentes, que é uma visão clássica e que a gente hoje ainda trabalha também nessa perspectiva, né? Então, a atitude compreendida aqui como uma predisposição para responder um determinado tipo de estímulo com uma determinada classe de resposta. Perceba aqui, 1960, antes da década de 70, quando vem a crise na psicologia social, a gente ainda tem uma influência muito forte do modelo positivista e behaviorista de se pensar e de se estudar no âmbito da psicologia social americana, tá? Então, perceba que é uma definição bem operacional que aponta muito esse horizonte teórico. Já Fishben-Yassen, numa visão mais unidimensional, tentando cumprir a atitude aqui de uma forma, numa definição única, sem necessariamente trazer os 3 componentes, que eu vou explicar mais à frente, define a atitude como sendo as forças das crenças relativas a um determinado objeto, pensado pela avaliação que o indivíduo faz dessas mesmas. Lembrando que aqui o centro ainda estava na questão da atitude relacionada muito mais a uma ideia de crenças e pensamentos. Enfim, em face às diversas definições sobre atitudes, com os estudos e com o avanço nas pesquisas, se compreende, de um modo geral, alguns aspectos, do ponto de vista da concordância em relação à definição das atitudes. Primeiro, que a atitude, ela é uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, ou seja, há uma certa, não é um tipo de crença que ela muda com muita frequência, há uma relativa duração em relação aos pensamentos associados ou sobre um determinado fenômeno, pessoa ou situação, tá? Então, é uma organização duradoura de crenças. Segundo, há, em razão dessas crenças também, um sentimento pró ou contra a esse fenômeno social, a esse objeto social, pessoa ou situação. Então, a atitude também envolve sentimentos, afetos relacionados a esse fenômeno para o qual eu estou me posicionando. E terceiro, é que, em razão disso também, predispõe a uma ação. Não necessariamente determina esse comportamento, mas predispõe, aumenta as chances de eu vir a me comportar coerente com aquilo que eu penso e sinto, tá? E essas atitudes é direcionada a um objeto social, seja ele pessoa, acontecimento, atividade humana, enfim, um fenômeno social. Então, dito isto, nós temos um conceito clássico de atitudes ao dizer que é uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra a um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente, e aqui eu boto interrogação, porque isso nem sempre é, com as cognições e afetos relativos a esse objeto. Em geral, me predispõe a ser coerente com isso, mas isso nem sempre acontece, é o que os estudos vão apontar, ok? Então, as atitudes surgem
como é que nós formamos atitudes? A partir das nossas vivências, da nossa percepção de mundo, das nossas necessidades, em razão de alguns acontecimentos que muitas vezes nos marcam e que muda a nossa posição frente ao mundo, né? Tem uma música de Oswaldo Montenegro, que é a Lista, que ele vai falar que, ele diz assim, faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via há algum tempo atrás, hoje é do jeito que achou que seria, enfim, eu não vou lembrar exatamente da letra, mas ele vai dizendo assim, quantas mentiras você condenava e hoje você precisa usá-las até para sobreviver. Ele vai falando de como essa passagem do tempo vai fazendo com que a gente mude a nossa visão de mundo, aquilo que para a gente é importante. Por quê? Porque vem dessa experiência social, do modo como a gente está inserido no mundo e pelas vivências que a gente tem, em razão também das nossas pertenças grupais, e a atitude ela vai ajudar lá nas questões de identidade social, que a gente já viu, tá? E em razão também da influência de pessoas importantes na nossa vida, tá? Em razão das normas, crenças, valores compartilhados, essas pessoas muitas vezes vão orientar também as nossas atitudes, ok? E aí, quando a gente vai, então, para a noção da atitude, entendendo aqui, ela é definida a partir de 3 componentes, que é o conceito a partir dos 3 componentes, então a gente entende que a atitude ela tem uma dimensão afetiva, cognitiva e conativa, que aqui a gente está chamando de comportamental. Então, assim, afetivo. Toda atitude, ela vai gerar em nós emoções e sentimentos direcionados a esse objeto, vai ter crenças acerca desse fenômeno em termos de atributos, tá? E a intenção, quando a gente diz a dimensão conativa da atitude, a gente está falando da intenção de se comportar. Por isso que a gente não fala assim o comportamento propriamente dito, mas a intenção comportamental a respeito desses atributos e objetos, ok? E isso vai gerar o comportamento. Pode vir gerar o comportamento, tá? Então, assim, no componente afetivo das atitudes, que se refere a esses pensamentos em relação ao objeto, para que se tenha uma atitude é necessário que se tenha alguma representação, conhecimento ou crença de certo ou errado sobre esse objeto. E quando a gente fala dessa crença, não necessariamente essa nossa crença ela vai significar de fato a verdade ou a realidade. Então, você até vai dizer, como é que a pessoa se posiciona assim? Será que ela não vê? A questão é que quem vê sempre a partir de um ponto. Vê sempre a partir de um filtro aqui de crenças e valores. Então, é sempre muito complicado a gente, digamos assim, acreditar que a nossa posição ela sempre vai ser a melhor posição. Ou a posição do outro, e aí quando a gente compara endogrupo e exogrupo, é a errada ou é a certa, né? Mas, enfim, para nós, essas crenças têm valor de verdade. E aqui, quando eu estou falando de valor de verdade, porque, de fato, no âmbito das atitudes, a gente não está falando de opinião. A gente está falando realmente de um conjunto de crenças relativamente duradouros e que vai definir a nossa noção de mundo, vai implicar, inclusive, sentimentos, tá? Então, pode-se dizer que o comportamento cognitivo é formado por convicções. Porque para você, isso é, digamos assim, dado como verdade. Ou, pelo menos naquele momento, é aquilo no qual você acredita. Então, são crenças muito centrais, são crenças que para você é importante, não é qualquer pensamento, tá? Já quando a gente vai falar da dimensão afetiva, toda atitude, ela inclui sentimentos, emoções e afetos. O objeto é sentido como agradável ou desagradável. A pessoa posiciona-se pró ou contra este objeto. Não há dúvida de que o componente mais característico da atitude é o afeto. Perceba que na definição inicial era muito central a ideia das crenças, mas depois a gente verifica que no âmbito das atitudes a dimensão mais importante, não que ela não esteja relacionada às outras, mas a via mais importante para a gente analisar posição são os afetos. É a dimensão afetiva disso. Porque às vezes você até explica objetivamente os argumentos, você praticamente desenha, mas a pessoa não sente. E se ela, no momento final que ela for ali, ou votar, ou posicionar, ela vai por aquilo que gera do ponto de vista dos afetos nela, da sensação. Às vezes diz até assim, tudo bem, mas eu compreendo, mas eu não me sinto bem. Eu não vou conseguir. Eu sinto que tem que ser assim. E aí a pessoa se posiciona. Então, a dimensão afetiva das atitudes é tão importante que, inclusive, na hora do processo de persuasão, quando as pessoas tentam vender algum produto para você na internet, elas vão associar os produtos a emoções.
Então, é um carro que aparece na vitrine que diz assim, porque você vale muito. Ou seja, ela está resgatando uma dimensão do afeto seu que é a sua autoestima, né? Ou seja, você vai ficar bonito, você vai ficar uma pessoa bela, você vai ficar uma pessoa atraente se você usar tal coisa. Você vai ser uma pessoa descolada se você usar tal relógio, tal marca, tal roupa. Então, eu associo, não é o fato, não são as características do que aquele relógio faz necessariamente. Porque se assim fosse, a gente não olharia tanto para a marca, tá? Mas aquela marca traz para mim alguma dimensão, principalmente do ponto de vista da posição social. E se isso afetivamente é importante para mim, certamente eu vou comprar, ainda que do ponto de vista dos atributos, um outro, com uma marca não conhecida, inclusive num preço menor, ou seja, eu tenho argumentos objetivos, não necessariamente me fará comprar esse produto. Então, assim, a via dos afetos é uma via importante para a gente mudar as atitudes também. E aí, muitos discursos, sejam eles populistas, sejam eles para inflamar do ponto de vista dos afetos das pessoas, são aqueles que mobilizam algumas multidões também, tá? Então, a dimensão afetiva, gerar essa conexão, que é quase um jargão em no marketing, né? Ah, você quer ter um perfil assim, um perfil assado, gere conexão, gere proximidade, fala, ou seja, as pessoas querem se conectar com você, se conectar. Então, é aquela coisa assim, de trazer a emoção, de você se sentir ali. Então, tudo aquilo que mobiliza afetivamente, orienta esse comportamento também, tá? Então, nisso, as atitudes diferem das crenças e opiniões que, embora integrem as atitudes, não são necessariamente integradoras de conotação afetivas, tá? E aí, quando a gente vai falar desses componentes das atitudes, a gente vem para a intenção, ou comportamento, que é o componente conativo, que aí tem muito mais a ver com, não é o comportamento em si, mas é uma predisposição para agir de certa maneira em relação a esse objeto, tá? É a tendência de prontidão para a ação. Se eu tenho crenças direcionadas a um fenômeno, sentimentos associados, há uma certa disposição para que eu seja coerente com isso, tá? Então, como os comportamentos da atitude em geral mantêm uma coerência entre si, se existir um conjunto de crenças positivas a respeito do objeto e um conjunto de afetos também positivos, a tendência será ações favoráveis em relação a ele, em geral, tá? Em geral. Então, assim, a gente tem a tríade, né? Quando a gente vai falar da atitude total, nós temos aqui a tríade da atitude. Atitude, então, é um posicionamento pró ou contra esse fenômeno, e esse posicionamento, ele é, digamos assim, perpassado, ele é caracterizado por um conjunto de pensamentos, sentimentos, que aumenta aqui as chances de eu me comportar, tá? Então, é importante observar que os componentes estão correlacionados e que produzem efeitos uns sobre os outros, assim como a atitude total, tá? Então, é possível, inclusive, quando dentro de um processo de dissonância cognitiva, quando você se comporta diferente daquilo que você sente e pensa, que para você entrar no estado de equilíbrio, a gente vai falar mais na frente, eu mudo e tento mudar os argumentos ou as crenças associadas a isso para que eu fique coerente. Ou eu me arrependo desse comportamento e volto a tentar um certo equilíbrio. Mas um componente acaba afetando o outro. Então, conforme já dito, essa predisposição dos três componentes, elas tendem a ser consistentes. A mudança em um componente tende a produzir mudanças nos outros componentes, entretanto, não raro se verifica certas inconsistências entre atitude e comportamento, que é isso que eu já falei para vocês, tá? Então, as atitudes, elas envolvem o que as pessoas pensam, sentem, como elas gostariam de se comportar. O comportamento não é apenas determinado pelo que as pessoas gostariam de fazer, mas também pelo que elas pensam que devem fazer. Aí vem as questões das normas sociais. E pelo que elas têm feito, ou seja, os seus hábitos, e pelas consequências esperadas para esse comportamento. Tudo isso está relacionado também às atitudes. Depois a gente vai ver a importância, por exemplo, da dimensão contextual para a atitude. Porque embora você pense sobre algo e sinta sobre algo e tenha uma predisposição a se comportar coerente com isso, dependendo da situação, você age de maneira diferente. Então, o contexto, ele tem um impacto muito importante na estrutura, né? E como essa atitude ela é evidenciada. Então, diante dos estudos de atitudes, a gente tem, digamos assim, eu destaquei 2 enfoques que diz respeito aqui já ao âmbito da mudança de atitude. Quando é, então, que uma pessoa muda a atitude, sabendo que essas atitudes, elas são crenças relativamente duradouras, sentimentos associados a ela,
que em geral implica em valores, em normas, em crenças, tá? Então, assim, dentro desses estudos de mudança das atitudes, destacam-se duas teorias, a teoria da dissonância cognitiva e a teoria do equilíbrio cognitivo, tá? É muito comum, às vezes, a gente, entre psicólogos, né, quando alguém está passando por algo, a pessoa, não, foi melhor que isso acontecesse, talvez tenha sido para o meu bem, tal, e alguém diz assim, sim, use mais da sua dissonância cognitiva. O que é isso? É quando você sabe que fez besteira, que você não foi coerente, e aí você fica tentando arrumar, digamos assim, conseguir argumentos. Então, assim, a dissonância cognitiva também é uma forma de a gente perceber a incoerência e tentar se ajustar em meio a isso. Então, começando por ela. Então, o que seria essa dissonância cognitiva? Um estado de tensão psicológica induzida pelas relações dissonantes entre os elementos cognitivos, tá? Eu trouxe aqui o recorte de uma entrevista que eu fiz na época do mestrado com uma pessoa. Eu trabalhei com pessoas com 50 anos ou mais, vivendo com HIV no mestrado e no doutorado, mas essa entrevista aqui foi no mestrado. Então, o que acontecia? Eu perguntava para eles como na perspectiva deles, como eles se sentiam viver com HIV depois de 50 anos, 60, e aí dependendo da idade da pessoa. E aí, a primeira explicação que ele dava, era um homem, né, ele dizia assim, a AIDS é pecado, aliás, ele justificava a questão da AIDS no mundo, né? É o pecado que traz a nós todo esse sofrimento, essa coisa de AIDS. Só que na fala, ele se dizia ser uma pessoa bem religiosa, né? Aí eu disse assim, mas se é o pecado, e você está dizendo que é muito religioso e tal, considerando a sua vivência, não a AIDS de modo geral, mas a sua vivência, né, vivendo com HIV, como é que você compreende essa questão do viver com AIDS? Aí ele respondeu da seguinte maneira, no meu caso, é que muitas vezes tem gente que está pagando pelo pecado dos outros, porque na Bíblia diz que nós somos responsáveis pelo pecado dos nossos antepassados. Ou seja, se for o outro que tem AIDS, é porque ele está pecando. Mas no meu caso, é porque eu estou pagando pelo pecado dos outros. Então, esse argumento é muito claro, ele aponta muito uma incoerência entre aquilo que eu penso, mas quando eu aplico para mim, eu tento dar uma organização do ponto de vista das crenças, até para eu poder lidar com isso. Até para eu poder lidar com verdades que para mim eram muito claras, e quando eu me vejo na situação, eu preciso dar uma explicação aqui. E isso aqui é um indicativo, assim, muito claro que a gente vê depois nas entrevistas, de uma certa dissonância, tá? Quando a gente vai fazendo trabalhos de intervenção, a gente trabalha muito, inclusive na psicoterapia também, alguns questionamentos que nós fazemos é para justamente a pessoa tentar entender aí essa coerência. O que ela pensa, o que ela diz sobre os outros, o que ela diz às vezes sobre você, você traz algumas evidências. Então, alguém que chega para você e diz assim, eu nunca faço nada direito, eu não tenho condições de cuidar de ninguém. E aí você vai falando, você tem filhos? Tenho. E aí você cuidou do seu filho? Sim, meu esposo me abandonou, tinha 3 filhos e tal. E quem cuidou deles? Eu. E você trabalhou? Sim, fazia isso, sei o quê. Como seus filhos estão agora? Todos eles estão trabalhando, se formaram, sei o quê. Mas você tinha dito que não conseguia cuidar de ninguém. O que é que você acha em relação aos seus filhos? Ela diz, não, nos meus filhos eu cuidei. Então, assim, você vai gerando, a partir dos argumentos, uma dissonância para que a gente possa aqui mudar essa atitude. Em geral, por exemplo, no campo da política, devia ser o debate baseado em argumentos, né, quando a gente vai trazendo essas crenças. Mas a gente sabe que não basta só crenças para mudar atitudes, mas já é uma via de abertura para a gente poder produzir aí outros sentimentos associados. Então, a dissonância cognitiva é sempre esse estado cognitivo de conflito entre as nossas crenças, ou em relação ao nosso comportamento também, e aquilo que a gente pensa, né? Então, diante de uma dissonância cognitiva, essas situações, elas podem acontecer de duas formas. Ou depois de uma decisão, ou quando alguém atua de maneira incoerente com suas crenças. Ou seja, eu agi e depois eu vi que não foi coerente, e eu penso, tá? Ou quando no processo eu já atuo de forma incoerente com aquilo que eu penso. Em geral, a gente entra nesse estado de conflito, tá? Então, para diminuir a dissonância, deve-se mudar as atitudes, ou mudar os próprios elementos cognitivos, ou mudar a importância associada a esses elementos, pois é mais difícil mudar as cognições. Então, outros argumentos entrarão, ou o valor que eu atribuo do ponto de vista dos afetos associados a esses argumentos, eles vão mudar, enfim, mas a gente busca, em alguma medida, entrar em coerência. Uma outra
teoria que vai trabalhar a mudança das atitudes é a teoria de Heidegger, né, que é da teoria do equilíbrio cognitivo. Ele parte do princípio que, cognitivamente, nós buscamos um equilíbrio entre aquilo que a gente pensa, entre aquilo que a gente fala, no âmbito das atitudes, né? Então, ele vai dizer assim, quando há uma posição negativa nessa tríade, tá? Há um desequilíbrio aí e a gente vai tentar fazer uma adaptação. Então, por exemplo, quando é que há um equilíbrio? Então, por exemplo, nós temos aqui o falante, tá? Então, esse falante, vamos supor que fosse eu, vou votar em Marcos, tá? Só que eu, falante, sou a favor do meio ambiente. E Marcos, em quem eu voto, é a favor da preservação do meio ambiente. Então, tá tudo beleza, eu estou sendo coerente, tá? Se eu voto em fulano e sou a favor do meio ambiente, e se fulano é a favor desse meio ambiente, então eu consigo estar coerente aqui. Só que nem sempre é assim, tá? Então, às vezes você vota em alguém e você defende tal causa, mas essa pessoa total não só é contrária, como ela prejudica essa causa. Então, como é que eu fico aqui, do ponto de vista dessa coerência? E aí, lembra-se daquelas questões de dissonância, eu vou diminuir a importância, mas não é algo tão central aqui. Para mim, o que importa mais é a família, sabe? Então, assim, as pessoas vão encontrando argumentos, aí vem a questão de valor e afetos associados, ok? E aí, quando é que está o desequilíbrio? Por exemplo, João ama Maria, tá? E João deseja fazer a faculdade de Direito. Só que Maria é contra João fazer a faculdade de Direito. Eu lembro isso no ano passado, que eu perguntei para a turma, e aí, o que é que você faria? Às vezes, Maria, você é abusivo. Uma aluna disse, isso é um relacionamento abusivo. Mas aqui é só um exemplo simples para a gente entender assim, quando há uma incoerência. Então, aqui há um desequilíbrio, tá? E aí, o que é que João faz diante disso? Se ele quer fazer direito, ama Maria, mas Maria é contra a faculdade de direito. Enfim, não sei você o que faria, tá? Então, esse estado de desequilíbrio, ele acontece quando duas relações entre os elementos são positivas e uma negativa, ou em que os três são negativas. Então, há um completo desequilíbrio aí, tá? Então, assim, quando a gente vai falar de atitudes e mudança de atitudes, a via dos argumentos é uma via importante, trazer situações conflitantes são importantes para o debate, ou quando a gente, do ponto de vista das estratégias, dependendo de quem quer mudar essa atitude, ou a pessoa não quer perder tempo com isso, ou acha que isso vai demandar muito tempo, porque é um longo processo. Então, uma outra estratégia é através da comunicação persuasiva. E aí você vai ter várias teorias, várias estratégias de como mudar a opinião do outro. Não é à toa que os livros mais vendidos em autoajuda é Como Influenciar Pessoas. Como você mudar a opinião das pessoas. Que posturas me ajudam a influenciar pessoas. É sempre esse desejo humano de querer controlar o outro e, de certa forma, influenciar na decisão, no comportamento das pessoas, tá? Então, a comunicação persuasiva, ela é uma série de estudos desenvolvidos, principalmente no clássico, né, com Hovland e colaboradores que examinaram o efeito de elementos da comunicação, seja analisando o falante, aliás, não só a pessoa que fala, mas quem escuta e como se fala, tá? Então, seja a fonte de comunicação, se a pessoa conhece ou não o assunto, o tipo de argumento utilizado, a qualidade desse argumento, a consistência desses argumentos, a frequência desses argumentos. Certamente, se você, sei lá, segue alguém, se cadastrou na lista de e-mail, você recebe muito e-mail, vai chegar uma hora que você cansa, mesmo gostando do produto, mas tem um limite, ou os argumentos, eles não são consistentes, certamente também você vai, ou quando você percebe que a pessoa tem a intenção clara de mudar a sua opinião, geralmente a pessoa se bloqueia. Então, assim, em geral, quando você quer mudar a opinião de alguém, você não precisa deixar claro que quer mudar a opinião dela, tá? O ideal é fazê-la com que ela entenda que a mudança foi produto de uma decisão dela, e não em razão da sua intenção, sabe? Ou a própria natureza da audiência, né? Se é as pessoas que nos escutam é uma pessoa mais aberta a ouvir o que a gente está falando, ou se é uma audiência mais hostil. E dependendo do público que você fala, os seus argumentos precisam ser muito bem pensados, tá? Para mudar isso, tá? Então, assim, a gente percebe, né, principalmente no âmbito das atitudes, né, que do ponto de vista dessa mudança, a gente precisa ficar atento aos sinais que a gente chama da dimensão afetiva, comportamental, cognitiva. E aí, assim, quando a gente vai considerar os estudos,
além das intervenções, além dos experimentos que foram feitos em atitudes, e aí, principalmente com o advento da psicometria, principalmente no pós-Segunda Guerra, vários instrumentos, então, foram pensados para... Então, em vez de eu, assim, já tentar mudar, eu preciso primeiro saber o que é que as pessoas pensam. O que elas pensam e por que é que elas pensam. Tá? Então, assim, foi uma das medidas, assim, que foram mais criadas em psicologia. A gente tem escala de atitudes para quase, assim, para dizer para quase tudo não, mas para muita coisa dentro da psicologia. Eu lembro que na época que eu fazia o mestrado, eu trabalhava com HIV, tinha uma escala de atitudes frente ao HIV, tinha uma escala de atitudes, assim, para uso de preservativo. Por quê? Porque se as pessoas respondem, aí eu consigo, a partir do levantamento desses pensamentos e sentimentos, pensar uma intervenção que seja muito mais efetiva, que seja muito mais coerente, né? Então, não é à toa que as pesquisas de opinião, quando se aproximam alguns pleitos, né, eleitorais, elas começam a fazer perguntas sobre diversos aspectos, porque eu conhecendo o que as pessoas pensam, e dependendo de como eu pergunto até o que elas sentem em relação ao que elas pensam, é muito mais fácil eu direcionar o meu discurso, tá? Naquela primeira eleição, se eu não me engano, do Trump, né, e aquele escândalo lá do Facebook e tal, como eles rastreavam sentimentos, pensamentos das pessoas, e o discurso era direcionado para públicos específicos. Então, eu otimizo e muito a minha propaganda, a minha fala, para públicos mais hostis, menos hostis, dependendo de quem eu quero atingir, tá? Quando a gente, por exemplo, vai fazer campanha no Facebook, no Instagram, você vai promover que você faz a segmentação, você também faz por público, dependendo da postagem, se é algo que eu vou perceber que vai atingir mais mulheres, ou de determinado perfil, com determinada classe social, com determinada posição política, que segue determinadas pessoas, que são adeptos de determinadas marcas. O que é que eu estou tentando fazer aqui? Alinhar para que essa comunicação ela chegue mais diretamente a um determinado público, porque eu sei que isso, em alguma medida, vai apontar as atitudes delas. Né? Então, eu aumento a probabilidade de ter um retorno, seja número de seguidores, seja vendas, né? Enfim. Então, várias escalas foram desenvolvidas para mensurar as atitudes. A mais clássica, que a gente chama, que é a escala do tipo Likert. Perceba que o modo de resposta é sempre de concordo ou não concordo, tá? Vocês já devem ter participado de alguma pesquisa. Isso aqui foi só um recorte da escala de atitudes frente à AIDS. Por exemplo, isso é a escala clássica, hoje a gente nem usa mais ela, né? Que dizia assim, a AIDS é castigo de Deus, que era uma crença muito central à época. Concordo totalmente, concordo, sou indiferente, discordo ou discordo totalmente. Então, ela vai variando, às vezes, de 5 pontos, 7 pontos, enfim. Mas, basicamente, a gente identifica posição, concorda ou não, tá? E um outro tipo de escala, que é a escala do diferencial semântico, que a gente usa pouco. A escala Likert, ela é mais prática, ela é mais fácil de usar, é mais clara também. Na escala, por exemplo, do diferencial semântico, a gente coloca aqui, por exemplo, atitudes em relação à política. E aqui você coloca adjetivos opostos. Boa, má, simpática, antipática. E nessa intervalo entre o outro, a pessoa se posiciona, tá? Questão que, às vezes, a gente nem sempre encontra adjetivos contrários, com muita clareza, tá? Então, as escalas do tipo Likert, ela é mais interessante. Enfim, só para dizer para vocês que, embora seja um construto, esse construto ele é passivo de mensuração e vários estudos foram apontados, inclusive com validade mesmo, assim. É uma mão na roda as escalas de atitudes para a gente também quando a gente vai planejar alguma intervenção, tá? E por último, né, dentro das atitudes, aliás, afirmei inicialmente que as atitudes nem sempre predizem comportamento, tá? Então eu queria ir fechando essa aula falando para vocês, isso aqui foi um experimento clássico de atitudes, né? Quando a gente vai estudar atitudes, todo mundo vai ver o estudo clássico de Lapierre, em 1930, 34, tá? E esse experimento, na verdade, ele tinha por objetivo estudar o preconceito dos norte-americanos em relação à minoria chinesa. E por que o preconceito? Porque o preconceito é uma atitude, um posicionamento hostil frente a um grupo, fenômeno, pessoa, tá? Então, o objetivo dele era estudar o preconceito dos norte-americanos em relação à minoria chinesa. À época, né? Enfim. Então, ele percorreu, o que é que ele fez? Ele percorreu com um casal de chineses vários hotéis e restaurantes em diversas cidades americanas, tá?
Dos 251 estabelecimentos visitados, isso presencialmente, tá? Apenas um se recusou a receber ele com um casal de chineses. Beleza. Passados 6 meses, a PR enviou uma carta para os locais onde já tinha passado com um casal de chineses, com o intuito de perguntar se eles aceitariam, hospedariam, né, pessoas chineses. Enfim, o que é interessante é que, dentre aqueles que responderam a carta que ele enviou, né, dos 81 restaurantes e 47 hotéis que responderam, 92% disseram que não. E os restantes responderam que dependia das circunstâncias. Ou seja, se quando ele foi presencialmente, todos eles aceitaram ali, exceto um, então, mas com a carta, à distância, digamos assim, eles responderam que não. Então, o estudo concluiu, de alguma forma, que as pessoas elas não hesitam em assumir seus preconceitos em situações de anonimato, mas já não faziam em situações face a face. Gente, isso aqui é de 1934. Não é à toa que a gente diz assim, parece que o mundo está mais preconceituoso com a internet. Não é que ele está mais preconceituoso, é porque o anonimato, ele amplia essa liberdade, essa noção de que você é livre para falar exatamente o que você pensa, para colocar a sua atitude. Na verdade, isso é o que as pessoas são, né? Então, assim, a internet, por ela trazer essa espécie de anonimato, onde você cria perfis fakes, não é à toa que a onda de preconceitos, de falas racistas, machistas, tudo que você imaginar no âmbito da internet, ele, assim, prolifera. Por quê? Por essa sensação de anonimato. Coisa que certamente essa pessoa não faria no face a face. Né? Então, isso pra gente, desde a década de 1930 até hoje, não há novidade nesse sentido. A questão é que isso possibilita as pessoas serem quem são, né? Ou dizerem o que realmente pensam, tá? Então, estes resultados, eles apontam para o efeito contextual das atitudes, o que significa que não podemos impor a atitude o caráter de prever o comportamento. Então, na frente das pessoas, ou dependendo da situação, as pessoas vão se comportar de determinada maneira, mas em frente ao anonimato a gente não sabe necessariamente como exatamente elas pensam, qual é exatamente a atitude delas, né? Enfim, dito isso, eu finalizo aqui esse básico, aqui é uma introdução básica sobre atitudes, tá?